Leitura bíblica do livro de Reis, capítulo 15. E, no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenara, em todos os dias de sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da sua vida, quando ao mais dos atos de Abias, e tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro de crônicas do rei de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu com os seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo, a Ácera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. E então Asa tomou toda a prata e ouro que ficava nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Rezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês que aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães do exército que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e Adã, e Abel Bate-Maaca, e toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez pregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e sua madeira com a Baasa edificara. E com ela edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quando ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder,
e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura, não está tudo escrito no livro de crônicas, no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu seus pés, e Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton, e matou Baasa no terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provação com que provocara o Senhor, Deus de Israel, quando o mais dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez porventura, não está tudo escrito no livro de crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre toda Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, filho de Baasa, dizendo: Porquanto eu levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e tu andastes no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar ao meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, que morrer a Baasa na cidade. Os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves no céu o comerão. Quanto aos mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura, não está escrito no livro de crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o feriram. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, no feriu,
a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quando ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro de Crônicas dos Reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus, e ouvindo dizer o povo que estava acampado, Zinri tem conspiração, e até feriu o rei. Todo o Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri e toda Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecado a Israel. Quando aos mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro de Crônicas dos Reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Timbe, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou o nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que dos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, com também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritado o Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades, quando ao mais dos atos de Onri, aos que fez e ao seu poder que manifestou porventura. Não está escrito no livro de Crônicas de Israel? E Onri dormiu com os seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisas leves andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e a seu escurvo diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um bosque, que maneira que Acabe fez muito para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Eiel, o Beterita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Serube, o seu último,
pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor, que falaram pelo ministério de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Então Elias, tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá no ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão, e os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, como também o pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cávacos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite de botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E, depois dessas coisas, sucedeu que, adoecendo o filho desta mulher, dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matardes meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligistes, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino torna a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse Elias: Vê aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora que tu és um bom homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.